Mais uma vez com a Vila Belmiro lotada, mais de 14 mil torcedores. Mais uma vez a torcida do Santos preparou aquele famoso corredor de fogo antes da bola rolar para receber o ônibus do time. E em campo o Santos respondeu, venceu o Sport por 3-0 e deixou a zona de rebaixamento. O Santos, que foi muito superior ao já rebaixado Sport ao longo de toda a partida, logo nos minutos iniciais, dava para perceber que o gol do Santos havia se tornado uma questão de tempo. Aí, aos 25 minutos, o Neymar, que foi titular, pediu para jogar essa reta final de Campeonato Brasileiro, mesmo com dores no joelho. Nada mais simbólico, então, que o Neymar abriu o placar para o Santos, marcou o primeiro gol, depois de uma bela jogada do Guilherme. Depois, aos 36 minutos, em um lance muito confuso ali dentro da área, o Ilharão cabeceou, depois a bola bateu na trave, no rebote, o Lucas Cal acabou marcando contra, ampliou para o Santos. O segundo tempo também foi praticamente todo do Peixe, o goleiro do Santos, Gabriel Brazão, pouco foi ameaçado pelo Sport, com muitas dificuldades, especialmente na parte ofensiva. O Santos, que nada tinha a ver com isso, acabou marcando então o terceiro com o João Schmidt de cabeça após cobrança de escanteio. Com essa vitória, então, como vocês já falaram, né, o Santos não só deixa a zona de rebaixamento, empurra o Vitória, que joga amanhã contra o Mirassol no Barradão, mas também, né, sobe para 15º, ultrapassa o Internacional, que foi goleado pelo Vasco por 5-1. Os dois têm os mesmos 41 pontos, mas o Santos fica à frente pelo saldo de gols. Lembrando também que com a vitória do Santos, com a derrota do Sport, o Santos acabou decretando o rebaixamento do Juventude, que é justamente o próximo adversário do Santos, né? Para o Santos, claro, é melhor jogar contra um time, né, na próxima rodada que já não tem muito mais objetivos na temporada. Então, na próxima quarta-feira, Santos e Juventude se enfrentam em Caxias do Sul e depois, na última rodada, o Santos recebe o Cruzeiro aqui na Vila Belmiro e encerra sua participação nesta temporada do Campeonato Brasileiro. Agora, um pouco mais aliviado, em 15º, segue na luta contra o rebaixamento. Ainda faltam 2 rodadas, mas falta que essa vitória aqui em casa, na casa do Santos, na Vila Belmiro, foi muito importante. 14 mil pessoas presentes, então, virou essa vitória do Santos, que foi a 4ª vitória. Na verdade, o Santos chega a 4 jogos sem perder na temporada, Edu. Legal, Jalile. Eu sei que você tem que acompanhar a saída dos jogadores. Qualquer momento você volta aqui no Sport Center, tá bom? Até já. Ô, seu Elton, é isso, o Neymar joga quase toda a partida. Foi importante pro Peixe nessa vitória, como a gente viu, como a Jalile trouxe a informação. E me parece que o Santos agora deixa a chance de rebaixamento, porque a Juventude, já rebaixado, e o Cruzeiro, que deve ir com o time reserva, né? O Leonardo Jardim já falou sobre isso. Deve poupar os jogadores pensando na Copa do Brasil. Então, boa chance do Santos ter a vida tranquila e se manter na Série A. Graças muito ao Neymar, né? Mas muita calma nessa hora, né? Ainda está ameaçado de rebaixamento. É claro que o resultado de 3-0 somado à derrota, a goleada, né, sofrida pelo Internacional, o Santos ganha 2 posições e não entra na zona de rebaixamento nessa rodada. Ou seja, passa a depender só de si, né, para permanecer na Série A. Isso já é um ganho e, como o Jalile trouxe, né, o próximo confronto acaba sendo um confronto contra um time rebaixado também, assim como foi contra o Sport. Então, se o Santos repetir o que fez contra o Sport, provavelmente permanecerá na Série A e cumprirá seu objetivo. Foi melhor que o Sport, foi um time que conseguiu impor o seu jogo, conseguiu fazer um gol ainda no primeiro tempo ali, antes dos 30 minutos. Isso fez com que o Santos tivesse tranquilidade, né, para poder controlar o jogo. Neymar, de novo, aparecendo dentro da área para finalizar. Ele até falou no intervalo, né, sobre dores, que não está bem assim. Até questionou o que tem saído na imprensa, né, com relação ao tratamento dele. Mas o fato é que ele foi um cara importantíssimo com um gol e uma assistência. Foi substituído já quando o jogo estava 3-0. E o Santos teve chances, inclusive, né, de marcar. Do segundo tempo. Praticamente jogou a partida inteira, né? Teve uma chance ali de marcar mais um gol com um pênalti marcado e depois o árbitro acabou anulando porque o Zé Rafael acaba participando da jogada e estava em posição de impedimento. Seria mais uma chance, né, para o Neymar marcar mais um gol, mas acabou sendo o resultado suficiente para o Santos ultrapassar 2 equipes, né, o Vitória e o Internacional. Acabou sendo realmente o jogo do resultado, Edu. Jalile trouxe dessa sequência invicta do Santos, é um time que começou a semana praticamente sem perspectiva de ter Neymar em campo. A semana foi passando, virou esperança, depois virou confirmação e dele como titular, e não só como titular, jogando 89 minutos. Então, acaba sendo realmente importante. Que gancho maravilhoso eu dei pra você, seu Edu Elias. Você levanta, a gente corta. Olha só, 1 gol, 1 assistência, 2 participações em gol, como você destacou, 7 finalizações,
3 no alvo, 10 ações na área rival. Primeiro em tudo isso, também em dribles completados, 3. Essa tela você pode copiar e colar em quase todos os jogos que Neymar fez pelo Santos, porque eu já citei isso aqui no Sport Center, né? Todas essas telas pós-jogo, Neymar como primeiro, principalmente em ações ofensivas. Também porque o time procura muito. Exatamente. Ele, né? E ele fica lá na frente. Muitas vezes a gente vê isso, né? O time vai e procura o Neymar, que não tem aquela obrigação de defender, né? Exatamente. Agora, como foi importante o resultado no Beira-Rio, hein? Buscar aquele empate foi fundamental. Você vê agora, conseguiu passar o Inter. O Santos ficou ligado no jogo no São Januário, porque quando na reta final o Sport começou a ter um pouquinho mais a bola, os jogadores do Santos jogaram como se o jogo tivesse 0-0 para não levar um gol. Porque aí poderia no saldo, né, depender de um lado ou de outro, perder essa posição. Para você ver como é importante cada gol, né, marcado e cada gol sofrido dentro do Campeonato Brasileiro. E aí, que nota você dá pro Neymar? Qual, de 0 a 10, qual pontuação que você dá? Eu daria nota 8. Porque jogar, entre aspas, no sacrifício, é jogar com a responsabilidade de assumir esse protagonismo no ataque do Santos, e ele sabe que ele é o protagonista, e com um gol e uma assistência, né? Acho que foi um desempenho acima do esperado, dadas notícias durante a semana com relação à questão física do Neymar. Inclusive, nos últimos jogos, sendo poupado, né? Acabou não viajando, em algumas partidas até ficou de fora, então acabou sendo realmente uma partida acima do esperado. E ele falando que a decisão... Diga. Ponderando que é contra o pior time do campeonato, o Sport Clube do Recife, que faz essa campanha vergonhosa no Campeonato Brasileiro. Não dá para deixar nas entrelinhas ali. O Sport faz uma campanha vergonhosa. É um time que poderia estar brigando, ia lutar contra o rebaixamento, obviamente, mas não dá para a gente citar o Sport en passant aqui, sempre quando joga no Campeonato Brasileiro, porque é uma campanha vergonhosa. A gente espera que o Sport no ano que vem, que é um clube gigantesco, né, dispute a Série B em alto nível para retornar à Série A. O espaço que o Sport dá, por exemplo, para o primeiro gol do Neymar, não pode dar, né? Não se permite. Você sabe que o cara é o craque do time e deixa ele dominar e bater, complica mesmo, né? Enfim, vamos trocar para mais um jogo desta sexta-feira. Pessoal, vou dar uma análise aqui. Eu gosto de trocar ideia com vocês. Vocês santistas, né? Vocês aí, corintianos, que ficam no canal da gente aqui, pra tá vindo prejudicar, não, dar dislike, fazer coisas que não devem, é falta do que fazer. Cara, ontem eu escutei a coletiva do Voivoda, eu gostei muito, cara. Tá aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, só é votar mais um vídeo. Cara, o Santos ontem se comportou... Porque, o Santos só ganha pro jogo grande, como ganhou pro Palmeiras, como ganhou pro Corinthians, né? Então, aquele ponto, como o Antero Grego falou aí, contra o Internacional foi crucial. Eu concordo com ele, porque o Santos ali estava bastante pressionado, né, pessoal? E aí, quando ele empata aquele jogo com o gol do Barreal, golaço, por sinal, ele fica mais leve, né? Como eu falei, até o empate contra o Internacional era bom. E ontem o Inter tomou uma sapatada do Vasco, 5-1, galera. 5-1, né? Até para tirar também aquele peso. Então, que lá em São Januário o Vasco é muito forte. Praticamente o Vasco já fugiu do rebaixamento. E o Santos ganhando pro Juventude. Pessoal, não se iludam. Não se iludam. O Juventude tá por aqui com o Santos. Porque o Santos rebaixou o Juventude. Mas o Santos tinha que ganhar. Sim, pessoal, mas tem aquele negócio. Vocês acham que o Juventude vai chegar agora lá na Alfredo Jaconi para finalizar o ano? Vai perder pro Santos? Vai querer perder pro Santos? Vai perder, que o Santos, graças a Deus, melhorou. Nitidamente, eu vi outra postura muito melhor do Santos. Principalmente com o Schmidt e com o Ilharão. Se comportaram muito bem mesmo. Então, você acha que o Juventude vai querer perder, pessoal? Não vai. Ele rebaixou a gente, vamos agora tentar também atrapalhar a vida deles. E aí, o Santos está numa faca de 2 gumes. Porque a gente pega o Juventude e pega o Cruzeiro em casa. Mas o Cruzeiro vai estar vai disputar a final da Copa do Brasil. Beleza. Mas o elenco deles é forte. Mesmo o time titular dele dá trabalho. Claro que o Santos ganhou lá dentro. O Neymar deixou o Fabrício Bruno no chão, né? Aquele lance maravilhoso. O Santos ganhou, né? Lá dentro, lá.
O Guilherme também jogou bem, né? O Cabadeiro fez o gol. Então, a gente sabe que o Santos é um time que, infelizmente, ele tá oscilando muito. Mas parece que agora um empate, né? Um empate aí e uma vitória, ganhou, pegando uma sequência boa, né? Não está mais como antigamente, perdendo 2 jogos, empatando. E eu acho que o Vojvoda está começando a encontrar o time. O mal que o Vojvoda, às vezes, insiste no Tiquinho, insiste no Tassiano, insiste no Lautaro, mas a gente não tem como, né? Dizer, não vai usar, né? Tá no elenco, ele fala que todos os jogadores para ele tem serventia. Mas eu acho que precisa... o Santos precisa urgente de um centroavante, cara. De um centroavante que faça gol. Que o Tassiano no Bahia fazia gol pra caramba. No Santos não consegue jogar. O Tiquinho a mesma coisa, cara. Apesar como o Tiquinho veio pro Santos, ele não estava mais no auge, né? Como ele estava no Botafogo. Mas foi uma troca feita pelo Jair. Não foi uma troca... Poderia vir outro jogador melhor, mais jovem, mas já tá aí. Mas eu espero que o Santos agora praticamente não vai mais cair, graças a Deus. Mas agora, pelo amor de Deus, que a diretoria do Santos mande a maioria desses jogadores tudo embora aí, cara. Luizão que veio, o Lautaro deixa aí de novo, traz outro centroavante. O Barreal, né, vai ficar, o Zé Ivaldo também. Mas tem jogadores, Tassiano, Tiquinho. Pô, esses caras não dá pra jogar no Santos. Se for o caso, até empresta eles, pô. Entendeu? Pra enxugar um pouco a receita e traz um jogador bom que vai... Porque os dois centroavantes não jogam, pô. Não faz nada. Empresta os 2 e traz um cara melhor, né? Tem muitos jogadores bons aí, pô. Né? O Remo agora que subiu, Curitiba, vão vir pra ficar também. E são times que são chatos, né? Nos seus estádios. Mas o Santos, graças a Deus, ontem ganhou. E o Internacional perdeu. E a Renata Fã deve estar em pânico, né? Que eu fico vendo aqui no Instagram, chorando e tudo, o negócio é sério. E a gente tem que se preocupar com o Santos. Beleza, pessoal? Vamos, Santos, sempre Santos. Espero que o Santos continue assim, vencendo, que ganhe do Juventude. E nós escapemos aí. Hoje vamos secar o Vitória, viu, pessoal? Secar o Vitória, para que o Vitória não ganhe hoje, não. Quando o Vitória, acho que não sei se é amanhã, vou dar uma olhada aqui e falo. Que o Vitória perca para ajudar o Peixe. Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal.